Paz do Senhor, irmãos, damos início a mais um programa O Servo da Comunidade Ramá em Petrópolis, com muita alegria, nosso primeiro programa do ano. Hoje, juntamente com os meus irmãos aqui especial, como sempre, né? Milena Vidal, que já tem nos acompanhado, já tem apresentado, já faz parte desse programa. Amém, Milena? Amém, é muito bom estar aqui. Mais um ano aí para a glória do Senhor, com a presença também do pastor Luiz aqui com a gente. Pastor dos versículos aí, do Avante a Minha Alma Firme. E esse ano a gente também quer iniciar assim, né? Avançando. Pastor dos versículos? É. Não, é meu pastor, não é dos versículos, não. Hoje a gente conseguiu trazer o nosso pastor aí, pastor Silvano, para dar uma alavancada aí no nosso relatório, no nosso programa. Muita coisa boa aí, né? A gente vai estar compartilhando para você aquilo que o Senhor fez na comunidade Ramá. Um pequeno relatório, um breve, né, relatório dos feitos do Senhor, trazendo a memória as coisas que o Senhor fez e que muito nos alegra, né? São motivos de louvor, as coisas que o Senhor fez durante o ano. Vai passando e a gente não consegue ter dimensão daquilo que Deus fez. Quando a gente traz anotado e vai rever e ver que Deus fez realmente muita coisa nesse ano. E parece até que foi ano passado, não é verdade, pastor? Dá a entender que a gente nem só foi esse ano, foi esse ano. Verdade. E a gente vai ficando muito feliz. Vai se perdendo em meio às muitos trabalhos, muitas atividades. São muitos finais de semana, muitas viagens, batismo, casamento. E aí a gente vai vendo o irmão cresce aqui e tal. A gente acha até que foi do outro ano, mas foi desse ano. Mesmo com pandemia, a gente trabalhou bastante, graças a Deus. Amém. Não é verdade? Isso aí, muita coisa boa. Deus. Quer falar alguma coisa, meu pastor? Algum versículo? Meu irmão, eu agradeço a Deus, né? Por tudo que o Senhor fez, por não termos parado em momento algum, né? A pandemia, as enfermidades, as lutas, em nada nos parou, né? O Senhor nos deu graça para seguirmos em frente, então é motivo de alegria, de agradecimento a Deus, né? Lembra que o Senhor estava citando que sobre gratidão e que um voltou, né? O senhor lembra dessa palavra? Exato, os 10 leprosos. Eu tenho usado isso como critério de conhecer o coração do ser humano, né? Dos 10 leprosos que foram curados por Jesus, só um voltou. A porcentagem é mínima, né? Se fosse a metade, seria ruim, mas, né, já seria alguma coisa. Agora, de 10 leprosos, a lepra era terrível na época, algo incurável, e além da sociedade, né, afastar essas pessoas e ficar à margem, né? Ficar à margem da sociedade, eram desprezados, não tinha uma alimentação. E quando chegava tinha que chegar gritando, né? Lepra, para que todos soubessem e saíssem. Saíssem. Então eles eram, né, afastados de tudo. E Jesus faz aquele milagre maravilhoso. Além da cura, reintegra o sujeito à sociedade. É um milagre maravilhoso. É uma obra maravilhosa, gloriosa. E um só voltar, né? Aí a gente vê e analisa isso, e como o coração do ser humano é ingrato, né? Eu creio que a gente pode usar isso como critério, né? Para analisar o coração do ser humano. De cada 10 pessoas, só uma é grata. Aí é difícil, né? E a gente tem que tomar para nós, né? Vamos ser nós gratos, né? Eu acho que é um ano de gratidão, realmente, por tudo aquilo que Deus fez. E o que voltou foi o estrangeiro, né? A Bíblia diz que religiosos da casa, que deveriam dar exemplo de gratidão. Deus não fez mais que obrigação. Exato. Eu sou filho, é uma obrigação. E Deus não fez mais que obrigação. É uma gratidão, para mim, é um sentimento muito nobre e raro, no meio, inclusive, do povo de Deus. Amém. Infelizmente. Glória a Deus. Dito essas coisas, vou fazer uma oração. Amém. Com gratidão ao Senhor sobre aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas e tem feito em Petrópolis, seja num piso trocado, seja num buraco tampado, seja numa pintura da igreja, seja numa caixa de som, seja na fidelidade dos irmãos. É muita gratidão no crescimento, nas células que foram se abrindo, nos irmãos que têm se fortalecido, naqueles que voltaram em meio à pandemia. Muitos irmãos voltaram. É gratidão total. Meu irmão, o que você está falando é o que eu faço, é um exercício de relembrar o que Deus fez, né? É o que o salmista diz, né? Não me esquecerei de nenhum só dos seus benefícios, né? A gente vai esquecendo, vai ficando para trás. Quando a gente faz uma revisão, a gente tem muitos motivos, né? Para louvar a Deus. Eu acho isso muito importante. Eu uso isso na minha vida particular. Fico lembrando do que Deus fez por mim
procuro não me esquecer, para sempre ter motivos de adoração, de louvor, de gratidão, né? É um princípio que eu uso e eu creio que isso é um exercício, né? É uma prática que você inclui na vida espiritual, né? Se você deixar fluir, é o que nós falamos aqui, a gente vai se esquecendo do que aconteceu, do que foi feito, Senhor, né? Quando a gente começa a ver o relatório, puxa, olha quanta coisa Deus fez. É um exercício que nos ajuda. O povo não era muito diferente disso, né? Os profetas tinham que lembrar os feitos do Senhor. Olha, vocês lembram que o Senhor tirou vocês muitas vezes faziam isso, do inimigo, do faraó, de tudo isso, de cuidar, de libertar e agir. Vocês lembram que vocês eram prisioneiros, vocês lembram que vocês eram escravos, né? Os homens de Deus têm essa missão, porque nós nos esquecemos realmente facilmente. No salmista, né? Hoje, na leitura, né? Tem que trazer sempre essas meditações, essas lembranças do que Deus fez. Amém? Vamos fazer essa oração e depois a gente vai estar pedindo uma canção para a honra e glória do nosso Senhor. O programa hoje está bom demais, hein? Já vi que o negócio está fluindo e Deus está abençoando, graças a Deus. Senhor, eu quero louvar o Teu nome, ó Pai, pelos Teus feitos e pedir ao Senhor, ó Pai, que complete a Tua obra. Gratidão é a palavra que preenche os nossos corações nesse ano. Nós almejamos muitas coisas, ó Pai, fizemos muitos planos, ó Deus, até tentamos algumas coisas, mas, Senhor, foi feito somente aquilo que o Senhor quis. E nós temos consciência disso, foi feita a Tua vontade. Nós sempre fazemos planos, mas no final o que prevalece é a Tua vontade. E ela prevaleceu mais um ano, Senhor. Tudo aquilo que nós conseguimos fazer foi porque o Senhor permitiu. E nós somos gratos ao Senhor. Nós queremos ser, ó Deus, assim, como leprosos, mas gratos pelaquilo que o Senhor fez, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, pelos Teus feitos, pela Tua mão poderosa, pelo Teu cuidado, pelo Teu agir. Senhor, toma os nossos irmãos ouvintes e que cada um desses possam fazer uma reflexão sobre aquilo que o Senhor tem feito na vida deles. Retira toda ingratidão. Acrescenta, Deus, alegria pela salvação. Acrescenta paz, acrescenta tranquilidade, Senhor. Renovo através daquilo que nós temos feito aqui. Queremos ser gratos, ó Pai, como aquele que voltou, mas nós queremos ser gratos, para a honra e glória do Teu nome. Nos dá um coração alegre, grato e sincero contigo, ó Pai. É o meu pedido para a vida dos meus irmãos, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Bora para a nossa canção? Vamos sim, de agradecimento ao Senhor. Obrigado, de Tamires Garcia. Amém. Por todas as vezes que você me abraçou, por cada lágrima que você enxugou, por todas as vezes que me socorreu, cada detalhe que percebeu, por todas as vezes que me pôs no Teu colo, por cada vez que aquietou minha alma, por todas as vezes que você me lembrou que nem a morte nem a vida podem me separar do Teu amor. Obrigado, 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 Deus, obrigado. Por todas as vezes que você contou os meus passos na perseguição, e pelas vezes que me levantou quando caí no chão, por todas as vezes que chamou o meu nome, mesmo quando eu pensei estar sozinho, por todas as vezes que você caminhou comigo, mesmo no vale da sombra da morte, por todas as vezes que mesmo cercado de inimigos, você nunca me deixou faltar.
Obrigado, Deus. Obrigado. 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 Obrigado, Deus. Obrigado. E agora nós vamos falar um pouquinho, relatório anual do que aconteceu aqui em Petrópolis. Relatório anual que não vai ser fácil, né? Porque Não. foi muita coisa, então a gente vai dar uma resumida dentro de algumas coisas que são mais assim, não importante, tudo é importante, mas alguns tópicos, né? Pra gente poder estar conversando aí com o nosso pastor sobre o desenvolvimento da obra em Petrópolis. Amém, meu pastor? Amém. O senhor acha aí que o objetivo foi cumprido? A gente conseguiu? Creio que sim. Creio que o nosso objetivo foi estar com o pastor Érico, né? Estar com o líder. Mas estar com o líder não necessariamente significa andar com o líder, não significa estar pessoalmente com ele. Então, quando nós estamos desenvolvendo trabalho em Petrópolis, nós estamos andando com o líder. Submissão, né? a gente está sobre a mesma visão, né? Estamos submissos a ele, mas trabalhando mesmo que longe. Então, nós estamos colaborando com a obra. Nós estamos com ele, não pessoalmente, mas estamos fazendo o que deveria ser feito e o que ele não poderia fazer, né? Por causa da incapacidade, não pode estar em todo tempo, em todo lugar. Então, a gente trabalha como servo, em submissão a ele, e quando nós estamos trabalhando em Petrópolis, nós estamos com ele, nós estamos ligados a ele. E esse foi o nosso objetivo, né? Andar com o líder, né? Estar debaixo de uma autoridade e obedecer. Não tem muito segredo, não tem muita novidade. CH né? fala isso, né? CH tentou muita coisa. Quando ele começou só a andar com o pastor Érico, as coisas fluíram, né? Ele fala, não, para desse negócio, é só andar com o homem. Ele testemunha isso, né? Esse também é o nosso princípio. Eu falo isso para os demais pastores que nós cuidamos, é isso, vocês têm que estar comigo, né? Eu não me preocupo com o fruto da obra deles em primeiro lugar. Primeiro é o fruto da vida deles como servo, né? Pastor Nilson, ele se preocupava com o número de pessoas, eu sempre citei isso. Meu irmão, eu não estou preocupado com o número de pessoas, estou preocupado com a sua vida e da Rosa, que são os líderes em Partido Alfés. Então vocês têm que estar comigo, se tornar discípulos para depois conseguirem fazer discípulos, né? Glória a Deus. Mas dentro disso, dessa obediência, a gente foi vendo que a gente conseguiu também desenvolver algumas coisas, né? Esse ano a gente trabalhou mais e dentro disso a gente teve mais batismo, né? Teve mais casamento. Fala aí pra gente dar só Isso aí. uma pincelada, né? Uma lembrada em quem nós batizamos aí esse ano, tem nomes aí, tem alguma coisa? Teve o batismo do Ricardo, da Isabelle, a Carol, Dona Rose, Vitória, Anderson, o Alexandre, Rodrigo, a Aline, a Shirley, o Gustavo Macedo, o Matheus, filho da Patrícia, a Giovana, filha do Rodrigo, e a Tainara. E a irmã Cláudia também se batizou nesse ano. Meu Deus, tô Muita feliz desse ano. Acho que a gente falando que a gente batizou gente. E assim, eu acho interessante que não só batizamos, né? Mas permanecem. É um batismo precoce, né? Isso é muito interessante. É uma área que nós temos que aperfeiçoar, né? Nós temos que batizar pessoas realmente decididas e eu creio que a gente tem que aperfeiçoar isso ainda mais. Porque a gente não gera só um crescimento, né? A gente gera também a permanência, né? A gente entende que a pessoa tem que permanecer, não é só batizar, não são os números, né? Nós não estamos atrás dos números. Vades e deis fruto e vosso fruto permaneça. Não adianta dar muito fruto e não permanecer. Glória a Deus. Então, fica aí alguns nomes, né, de pessoas que a gente está lembrando que foram batizadas esse ano. Então, trabalho dos irmãos da célula, cada célula trabalhando. E o corpo vai se alegrando e a gente vai vendo os frutos. E com isso também abriram novas células, né? Esses irmãos que foram acrescentados. Abriu uma célula no bairro Carangola, lá na Independência, abriu uma outra célula no Sargento, uma célula foi transferida para o Quissamã. Então a gente vai vendo a bênção de Deus aí também. Outra coisa que se faltava muito, né? Nossa, a gente estava meio travadinho em células aí, já foi uma evolução, certo? Eu acho que nós estamos devendo ainda Petrópolis, nós caminhamos. Né? Meu sonho é marcar o mapa da cidade toda e ter uma célula em cada um. Eu no começo da comunidade, há 30 anos atrás, quando eu comecei, foi o que eu fiz. Eu peguei o mapa de Petrópolis
e queria uma célula em cada bairro, né? Eu acho o tempo passou, não conseguimos, mas o objetivo continua, né? Glória a Deus. Mas Deus vai dando aos poucos, né? A gente vai vendo. Nós também não temos capacidade de fazer gerar líder para cuidar de pessoas, né? Mas Deus está dando graça e a gente fica feliz até por ver novos bairros, atingir novos bairros, né? Por isso que é muita gratidão, né, nesse relatório. Casamentos. Muito casamento esse ano. A Alexandre e a Fernanda casaram no civil. A Alexandre já esteve aqui no Servo dando relatório também. Juan e a Maraísa casaram lá no sítio em Friburgo esse ano. O Maicon e a Carol, 2 jovens. João Paulo e a Júlia também. Teve o Rodolfo e a Larissa, eu coloquei porque eles também fazem parte aqui da nossa vida, né, da igreja. O Ricardo e a Luana. Também teve casamento, foi lá de Santa Cruz, mas a gente também participou do Francisco e da Michele. O Anderson e a Vitória, 2 jovens também se casaram. E o Rodrigo e a Aline também que se casaram esse ano aqui em Petrópolis. É muito casamento, né? Muito. Esse ano eu fui pastor casamenteiro, né? Esse ano eu fui quase Santo Antônio aqui em Petrópolis. Foi uma benção, a gente pôde trabalhar bastante para que os casamentos acontecessem. Vamos ver se esse ano a gente casa o Wagner, né? Tá aí, enrolado aí. Algumas perspectivas de casamento. Tem pessoal pra gente casar aí, fica aí a dica, né? Fica aí aquela pinceladinha. Graças a Deus, mas foi muita alegria, né? Fazer tantos casamentos assim. Lutas, mas muitas alegrias, não é verdade, pastor? Muitas viagens também, né? E viagem é com o pastor. A gente sempre falava, a gente é peregrino forasteiro, isso aí que o pastor Luiz tem nos ensinar. Então a gente foi em Pilar, em Cabo Frio, Vila Isabel, Friburgo, Santa Cruz, Pati, Xerém e ainda fomos lá para o Rio Grande do Sul também. Muita viagem aí. É verdade. Abençoada. Pastor, quando o senhor achou que tinha muita gente para cuidar, o pastor Érico mandou mais. Exato. O pastor Érico pediu que nós supervisionássemos o trabalho em Vila Isabel, né, com o pastor Francisco. É uma responsabilidade a mais, né, que Deus nos deu, mas não só a mim, eu creio que é a comunidade em Petrópolis. A comunidade em Petrópolis ela tem procurado não cumprir o Filipenses 2,4, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. Então nós não trabalhamos só em função de Petrópolis, né? Deus, desde o início, Deus me fez assim, né? Eu sou realmente o discípulo do pastor Érico. A gente vê o pastor Érico em Niterói, mas trabalhando em vários outros lugares, né? Eu segui esse exemplo, até nem forçadamente não, foi fluindo. Deus me fez apoiar Santa Cruz, né? Nós apoiamos muito o pastor CH no início, e depois Deus foi lançando outros objetivos, né? Outros desafios com outros pastores em outros lugares. Isso é muito bom, nos faz ser peregrinos, forasteiros. E aqui na cidade tem outros pastores também que o senhor ajuda, né? Aqui tenho vários amigos que nos reconhecem e estão sempre me procurando, né? A gente não tem tempo para estar com todos, mas sempre apoiando. Agora, um novo amigo aí, apóstolo Ricardo Figueiredo, tem sempre estado comigo por zap, né? Mas nós temos conversado e eu fiquei muito feliz. Domingo ele mandou uma mensagem para mim e falou: pastor, acordei hoje pensando no senhor e querendo agradecer ao senhor por tudo que tem feito por mim, pelas orações e tal, e pelas visões, revelações. E eu fiquei feliz. Eu faço muito pouco por ele, mas esse pouco que a gente faz por outros pastores também, mantendo a unidade, Deus tem me abençoado, né? Eu tenho ficado muito feliz. O pastor Érico disse que ele queria que nós saíssemos mais, né? E aí ele entendeu que o Senhor entendeu que era o Senhor que deveria estar com outros pastores, né? Ele falou, minha ideia era que a igreja saísse mais, mas o pastor Luiz conseguiu fazer o que eu queria sem que toda a igreja se envolvesse, só ele atendendo outros pastores, conversando, sendo influente em Petrópolis, né? Para não visar só o nosso trabalho também na cidade, mas também o trabalho da igreja. O foco não é a comunidade Ramá em Petrópolis, né? Infelizmente a gente acaba pensando isso, né? Mas a gente tem que ver a igreja como um todo. É o que foi falado do Rodolfo e da Larissa, né? Eles são de outra igreja, mas são nossos irmãos. Nós participamos da vida deles, nós somos uma só igreja, né? Com certeza. A gente está procurando, na medida possível, obviamente temos que cuidar do que é nosso,
mas estender esse cuidado, esse amor para todos os outros, né? Mantendo a unidade com toda a igreja em Petrópolis, né? Se possível, que depender da gente, a gente procura fazer isso. Amém. Glória a Deus. Além disso, também começou o projeto de jiu-jitsu aqui na isso igreja. É muita bênção. Muito bom. Projeto de jiu-jitsu também, que já era um sonho. Esse era um sonho meu. Eu sempre quis ter algum projeto social e nunca consegui, né? Era o meu objetivo. Mas hoje o meu sonho é realizado por meio do Dida, estando com o pastor, com o mestre Edinho, né? No projeto lá da Wesleyana, que para mim já era um sonho. Eu queria que alguém dos nossos contribuísse, né, com um projeto social, mesmo que não fosse diretamente nosso. Então o Dida já começou a realizar esse sonho com o mestre Edinho na Wesleyana, e agora, melhor ainda, né, o nosso irmão William começou o nosso projeto aqui. Isso para mim é uma grande alegria. Uma bênção, né? Apertei muito, briguei muito com ele. Meu Deus, João William, pastor apertando, eu apertando. Mas depois que ele foi também, ele não retrocedeu. E eu louvo a Deus por isso, né? Seja com 3, com 2, com 1, ele tá lá. E isso não tem acontecido, né? Os irmãos têm ido, têm sido abençoados, e também é um motivo de gratidão. Nosso tatamezinho lá. Nosso objetivo é expandir um pouco mais, né? Para os adolescentes, jovens. Fazer um trabalho na comunidade, né? Exato, é o nosso objetivo. Mas ali no realmente é uma grande bênção, né? Uma bênção. Até para o irmão nosso sedentário aí, que reclama que não pode fazer nada, que não tem condição financeira, já é uma desculpa, né? Porque o irmão tá lá dando um treino de jiu-jitsu, e eu vou te falar, o negócio é puxado. Feminino, né? Tá abrindo para feminino também agora, não é só masculino, para as irmãs também. Pegou a faixa marrom, agora pegou a marrom. O Dida também trocou, né? Dida foi pra faixa roxa, né? Foi pra roxa. A gente vai trazer esses faixas aí outro dia, outro programa. Amém? Acho que é por aí. Também só foi pequeno. Foi um ano também de visita das irmãs, né? Foi uma bênção também. A gente começou visitando uma e outra, e Deus foi acrescentando pessoas de fora também pra gente visitar, e essas visitas fizeram total diferença na vida das irmãs, né? A gente foi se conhecendo mais, uma ajudando a outra, sendo muito abençoada e edificada. Então também foi algo muito maravilhoso, né? Um motivo de louvor a Deus aí. Eu queria enfatizar isso, esse meu agradecimento a Deus pelas visitas. Para mim isso é religião verdadeira, né? Então, para mim foi algo simples, mas maravilhoso, né? Nós não podemos ficar assistindo reuniões, nós temos que fazer alguma coisa por alguém, ir evangelizar e visitar. Então essas visitas, para mim, é a prática do evangelho verdadeiro, né? Não ficar estático, né? Ou assistindo reuniões, né? Mas nós temos as reuniões, é bom, edifica, mas fora as reuniões nós temos que fazer alguma coisa, né? A gente não pode ficar numa célula quinta-feira e no culto domingo e os outros dias. Eu tenho que fazer alguma coisa. Ali eu estou recebendo, estou em comunhão, é maravilhoso, mas fora daquilo eu tenho que ter algum trabalho. A fé sem obras é morta, e para mim essas visitas de mães é algo maravilhoso, alegrou muito o meu coração, e era um objetivo meu, dar essa oportunidade para as irmãs trabalharem, né? Vamos ver se os irmãos também começam. Se animem, né? Os irmãos são difíceis, os irmãos tem que orar mais, jejuar, subir um monte. Glória a Deus, a gente vai se alegrando com os feitos do Senhor. Muito mais coisa fez o Senhor aqui em Petrópolis, com certeza. Os trabalhos que não param, os cuidados com as crianças, as aulinhas, né, a dedicação, os nossos cultos de louvor e adoração, que é só de louvor, né, as orações, muita coisa foi feita, mas a gente não dá tempo de falar todas elas, senão o relatório vai ficar imenso. Eu me formei esse ano também. Se formou em administração, enfim, Deus fez milagres e maravilhas, e a gente vai se alegrando com isso, muito grato pela obra de Deus aqui em Petrópolis. Amém, meu pastor? Amém. Prazer estar tudo, né? E aí, a senhora acha que o objetivo esse ano foi alcançado? Creio que sim. Eu creio que nós temos muito que agradecer a Deus, né? Nós louvamos a Deus por tudo que Ele fez. A gente sempre fica devendo, né? Não tem jeito, mas Deus nos empurrou. Esse ano Deus nos empurrou, nós desenvolvemos, progredimos. E eu creio que a gente deve continuar nessa. Glória a Deus. Brigamos menos, graças a Deus. O Senhor está convertendo os irmãos.
Aleluia. Amém, amém, Acho que é por aí, né? É isso aí. Esse foi o nosso relatório. E agora vamos para mais uma canção, Vem Me Socorrer, do Marcos Almeida. Não tenho dom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você. Havia o silêncio que mostrou os meus vícios. Me agarro contigo, vem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora. E essa não é mais uma canção de amor. Não, não, não. Eu canto pra ti, eu sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. Olhando pra mim, posso saber que nada posso fazer. Não tenho tom, não tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você. Havia o silêncio que mostrou os meus vícios. Me agarro contigo, vem, me socorra agora. Tudo foi embora, só tenho você, amor, agora. Capricha, vai. E essa não é mais uma canção de amor. Não, 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 não. Eu canto pra ti, eu sei onde estou. Olhando pra mim, posso saber que nada sou. Eu grito pra ti, ó Deus, vem me socorrer. E agora, uma palavra de edificação para a sua vida. É verdade, glória a Deus. A paz do Senhor, amém? Se continuasse um pouco, eu ia chorar aqui, né? Eu vim para os irmãos esperarem receber alguma bênção. Na verdade, eu que sou mais abençoado, louvor gostoso, reunião antes com os líderes, me trazendo aqui muita bênção, paz, alegria no coração. E depois os louvores aí, notícias, o clube bíblico, e a alegria de ver Deus agindo aqui no meio dos irmãos. Então, realmente, para mim, isso já é uma bênção muito grande. Eu creio que eu e
minha princesa, irmã Julieta, nós ficamos muito abençoados em estar aqui com vocês. E que Deus retribua esse carinho, esse amor, abençoando muito mesmo vocês em tudo. Agora, vamos estar meditando na palavra que Deus nos dá. Jeremias, capítulo 30, todo o capítulo 30 de Jeremias. É um profeta considerado grande, porque escreveu um livro grande, por isso, mas o ministério dele foi significativo. Chamado aproximadamente aos 16 anos de idade, ele viveu uma vida muito consagrada a Deus, não teve certas liberdades, nunca namorou, nunca se casou, Deus não deixou que ele se casasse, tivesse filhos. Ele disse que nunca participou de uma festa sequer, nunca foi a um banquete. Jeremias estava realmente consagrado totalmente ao Senhor. E historiadores dizem que ele passou uma grande parte da vida dele de joelhos. Realmente uma vida muito sofrida, porque ele tinha que entregar uma mensagem para um povo que não estava disposto a receber, mas ele precisava satisfazer a Deus, que precisava alertar o seu povo. Isso só, por si só, já nos mostra o amor de Deus por nós. A gente pode resvalar, ratear, enfraquecer, mas Deus não deixa de nos amar. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? É um amor tão grande, nós cantamos aqui, nunca vi um amor assim, e realmente o amor de Deus se revela em Jesus. Nada nos separa. O Jeremias teve uma vida sacrificada, mas por amor ao Senhor. Sacrificada no mundo, mas por amor ao Senhor. Deus quer que a gente entenda isso, como vale a pena, como é bom a gente ter uma vida com a cruz, uma vida morta para o mundo, para a gente viver para Jesus. Ele quer que a gente entenda isto. O mundo vai continuamente nos atrair, fazer apelos para aparência, para prazeres, passeios, diversões, assistir coisas e a gente se enfeitar, a gente se envaidecer, receber títulos, ganhar dinheiro, fazer coisas maravilhosas. O mundo sempre vai nos atrair para isto, mas quando a gente diz Gálatas 2:20, agora acabou o mundo, já não sou eu mais quem vive, não sou eu que tomo decisões, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Esse viver, e agora tenho na carne, viu pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Já não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. E agora a decisão não é minha, é segundo a vontade de Deus. O Jeremias começou então a profetizar. Deus deu algumas visões e perguntou: Jeremias, você está entendendo? Sim, é isso, uma chaleira e tal, isso e aquilo. Pois eu vou falar com você de muitas maneiras. Eu quero me revelar a você e você esteja preparando o seu ouvido, seu coração, abrindo seus olhos para entender o que eu quero transmitir. Às vezes você não vai gostar da mensagem, vai se sentir pressionado, mas você tem que falar. O Jeremias, lá pela Santa, disse: Senhor, 23 anos, todo dia, eu tenho vindo aqui pregar a palavra nesse templo aqui para o povo, nunca ninguém se interessou, ninguém quer ouvir essa palavra, 23 anos. O Senhor disse: continue, eu quero que você continue. E ficou mais aproximadamente 20 anos e morreu, provavelmente martirizado, morto por um povo que não queria saber de Deus e que acabou por matar o Jeremias lá no Egito. Essa vida foi muito sacrificada,
Mas eu creio que na glória o Jeremias vai ter muito galardão. Nós temos que escolher, nós vamos viver para Deus, para a eternidade, ou vamos preferir os prazeres transitórios do mundo? O Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo antes ser maltratado junto com o povo de Deus. Ele podia ter uma coroa no Egito, ser grande no Egito, mas quando ele entendeu que ele era do povo de Deus, ele largou tudo aquilo, a glória toda do Egito morreu para ele, ele tomou a decisão de deixar tudo aquilo e servir ao seu povo, e correndo risco de vida, ele queria fazer a vontade de Deus. São exemplos que a Bíblia nos deixa de pessoas que se dedicaram totalmente ao Senhor. Deus precisa de pessoas que se dediquem a Ele totalmente, para não serem contaminadas pela influência do mundo. O João Batista foi como o Jeremias, consagrado a Deus desde o ventre materno. Não se casou, foi nazireu e não conviveu com pessoas do mundo. O Elias, profeta, da mesma maneira, não se casou, foi consagrado a Deus e viveu na presença de Deus, nunca teve um documento de identidade, carteira de motorista ou carteira profissional, emprego. Ele nunca soube o que é isso, ele viveu totalmente separado para Deus, porque Deus precisava que ele estivesse com a mente pura. Quando Deus dá uma ordem para nós, e eu fiquei muito contente com esse relatório aí do Clube Bíblico lá em Santa Cruz da Serra, sobre consagração e santificação, a gente imagina que uma reunião de jovens vai ter brincadeira, comes e bebes e carnalidade. Não, é o assunto duro, consagração e santificação. A gente entendendo que Deus quer para nós a santificação, nos separarmos do mundo para vivermos para Deus. Todos nós vamos ter que tomar uma decisão em algum momento. Se a gente acha que pode viver para Deus e para o mundo, ficar meio em cima do muro, Deus vai em algum momento deixar isso claro. Você vai ter que descer para um lado. Não dá para ficar em cima do muro. Ou você é de Deus ou é do mundo. E a volta de Jesus está muito próxima. Esse assunto que nós vamos ler aponta para isto, e nós vamos ter que tomar essa posição. Quem quer ser de Deus tem que ser totalmente de Deus. Não adianta ser metade de Deus, não vai conseguir atingir o ponto que precisa, não vai entender a vontade de Deus, não vai ser totalmente puro, porque vai ser metade manchado, não vai ser totalmente puro para morar com o Senhor na glória. Tem que abrir mão. O Salmo 45 diz uma palavra de oportunidade para uma jovem. Jovem, você é bonita, está se preparando, etc, etc. Olha, para começar, você vai ter que tomar uma posição, uma decisão importante. Largue a casa do seu pai, esqueça toda a sua família para poder servir ao Senhor. Se você não deixar pai, mãe, irmãos e irmãs, por amor do Senhor, não é digna dele. Então, se você quer deixar sua família, o Salmo 45 diz, o rei vai cobiçar a sua formosura. Você vai servir ao Senhor. De vez em quando, eu tenho trazido essa palavra de desafio para algumas jovens e até adolescentes também. Você tem que escolher, você vai querer namorar ou vai ser namorada só de Jesus? Se Deus quiser, ele vai arranjar uma pessoa para casar, mas não vai ter chove não molha, tico-tico no fubá, não. Vai ser do Senhor, a vida santa. Eu tenho visto que no nosso meio tem aumentado o número de pessoas que têm feito voto da seguinte maneira: começam a namorar, o primeiro beijo vai ser dado no dia do casamento, nenhum beijo, nem beijo antes, vai ser só no casamento. Vida pura, santa para o Senhor. Se a pessoa quer a bênção de Deus, tem que ser assim. Porque se começar a comer merenda antes do recreio, já vendeu sua pureza, já perdeu sua identidade com o Senhor, já abriu mão para o pecado, o corpo que deveria ser santo, o templo do Espírito Santo, já começou a oferecer para o pecado. Nós temos que
lembrar isso para as jovens adolescentes e os jovens rapazes também. O mundo diz que isso é uma tolice, ficar se preservando, tem que começar a experimentar para saber como é que é. Só que Satanás não diz que isso é o caminho do pecado que conduz à morte, e quem experimenta um monte de relacionamentos não é feliz com nenhum depois. Este não é o caminho de Deus, é o caminho da pureza, da santidade. Isso neste sentido para os jovens. Mas e os outros também têm que viver o caminho da santidade. É um adulto profissional, tem que se santificar e assumir que é honesto, e vai ser tentado, vai ser provado, mas você vai se santificar para o Senhor. Seu trabalho, sua firma, seus negócios vão ser santos para o Senhor. A santificação é dura, mas porque Deus tem muita coisa maravilhosa para nos dar, então há um preço a pagar. A gente não vai receber o galardão da glória vivendo uma vida corrompida aqui no mundo, misturada. O Jeremias é um exemplo, a vida dele, embora ele não tivesse dado ibope, não fez sucesso, não teve muita gente que ouviu, que quis seguir a mensagem, mas ele foi fiel. Passou a vida pregando para um povo que se consertasse, e o povo não queria se consertar. Mas aqui vem uma época muito interessante, como que Deus diz: meu servo, diga para o meu povo, você não quer se consertar, mas saibam que eu não desisti de vocês. Um dia eu vou mudar toda a história de vocês. Vocês, vírgula, né? Os que sobrarem. Ainda que os filhos de Israel sejam como a areia do mar, só o remanescente é que será salvo. Todo judeu israelita que morrer em pecado, longe do Senhor, não querendo Jesus, vai para o inferno. Mas os filhos e os netos e bisnetos, a 10ª, 20ª, 100ª geração, que no final vai sofrer muito na grande tribulação, vai se converter e vai ser derramada água pura, eles vão receber o perdão e vão entrar com Jesus no milênio, e daí para a glória com ele. Mas só o remanescente é que será salvo. Os judeus que morrerem sem o Senhor, mas todos nós que morremos sem o Senhor também estaremos na condenação eterna, inclusive crentes que não se consertaram, não viveram uma vida santa diante do Senhor. Para isso a gente se congrega, para isso a gente tem irmãos que vigiam a nossa vida, vigiam no sentido de ajudar, estão olhando, amando e se interessando e orando por nós e nos ajudando para que a gente seja vencedor, se conserte. Nós sabemos que o mundo não é fácil, é terrível, mas Deus venceu o mundo através de Jesus e nos deixou o caminho. Esse é o caminho que Deus deixa para nós. Não é fácil ser um servo de Deus, é fácil ser crente, encher igreja, assistir reunião, não ter compromisso, vai à reunião quando quer, isso não é difícil. Mas ser um servo de Deus e obedecer é mais difícil, mas é isso que Deus quer. Então vamos à leitura. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: assim fala o Senhor Deus de Israel, escreve num livro todas as palavras que eu disse. Interessante, o Jeremias teve que escrever várias vezes. Uma vez ele escreveu, o rei cortou o rolo e jogou no fogo. O Senhor disse: escreve tudo de novo. Deus mandou que ele escrevesse. Em alguns momentos ele pediu ajuda ao Baruque, que foi aparentemente o único que ajudou o Jeremias, e o Baruque se ofereceu. A gente não sabe se o Jeremias pagava ele, o fato é que o Baruque ajudava como um escrevente, um escriba. Jeremias ditava e o Baruque escrevia, mas o Senhor mandou que ele, o Jeremias, escrevesse o quê? A mensagem é esta: eis que aí vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, fá-los-ei voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. Essa palavra está começando a ser cumprida. Há 100 anos atrás,
não havia a mínima esperança para Israel. Mas começou um movimento sionista de retorno para Israel. Um homem chamado Theodor Herzl, pronúncia difícil, ele resolveu ressuscitar o idioma hebraico. O hebraico era uma língua morta, ninguém falava o hebraico, era só escrita na Bíblia. Mas ele resolveu estudar e começou a vocalizar, criou vogais e criou palavras e começou a falar a língua hebraica de novo. E proibiu a mulher dele de falar com ele em outra língua, senão em hebraico. Assim ele começou a dar aula de hebraico, ensinar a outras pessoas, ressuscitou a língua e começou um movimento sionista de retorno. As duas guerras mundiais tiveram muita influência nisso, os judeus foram muito perturbados nas duas guerras mundiais, e por fim, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo teve um pouquinho de dó, de piedade, pelo fato de judeus terem morrido debaixo do Hitler, e então abriram oportunidade para eles retornarem para o seu país, e o seu país viraram uma nação independente. Com isso, eles cumpriram o início dessa profecia. Aí vem dias em que mudarei a sorte do meu povo e fá-los-ei voltar para a terra que eu dei a seus pais e a possuirão. Hoje Israel é uma realidade, é um país pequeno no tamanho, mas poderosíssimo em armas, em tecnologia. Muitos desses aplicativos e programas de computador que estão por aí foram desenvolvidos em Israel. Eles têm uma capacidade incrível em tecnologia da informação. Israel é um país poderoso hoje em economia, é um país muito rico. Essa semana eu vi uma notícia, eu fiquei estarrecido. Tel Aviv é a cidade mais cara do mundo. Tel Aviv é a capital econômica de Israel, é a cidade grande de Israel. Jerusalém é pequenininha. Tel Aviv é uma cidade monstro. Quando a gente vê fotos de Tel Aviv com prédios altos, prédios de luxo, é algo impressionante. Tel Aviv engoliu a cidadezinha de Jope, que é lá Iafo hoje, e o Jope do Jonas, onde ele tentou fugir para longe da presença de Deus. E Tel Aviv englobou a Jope. Tel Aviv é uma megalópole, uma super cidade. O dinheiro está muito forte, rola solto lá em Israel. Quando eu fui lá, mais de 40 anos atrás, Tel Aviv é uma cidade muito simples, até relativamente pobre. Eu fiquei impressionado lá, táxi era carro velho, servindo de táxi, e não dava exclusividade para ninguém. Eu pegava um táxi aqui, ele me levava onde eu queria, mas se aparecesse outra pessoa ali, ele pegava outra pessoa também. Uma cidade simples, hoje é uma megalópole riquíssima. Todo Israel está muito rico e só tem um detalhe: pobres espiritualmente. Eles não querem saber de Deus e cada vez Israel está longe do Senhor. Nem da religião eles querem saber muito. Os religiosos estão sendo relegados, deixados de lado, excluídos da política. A profecia tem se cumprido. Israel voltou, é um país poderosíssimo, mas os judeus cada vez mais longe do Senhor. Por isso, para a gente entender, eles vão passar por uma grande tribulação. A grande tribulação que a Bíblia fala vai ser principalmente para Israel. Vamos continuar, versículo 4. São estas, o Senhor dizendo, as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede, se acaso um homem tem dores de parto? Claro que não. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como aquela que está para dar à luz, e por que se tornaram pálidos todos os rostos?
o Senhor está falando aqui da grande tribulação. Vai ser uma época terrível para os judeus. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela ao final. A grande tribulação, época de angústia para Israel, vai ser uma opressão sobre Israel. A maior parte dos judeus vai morrer. No final, um punhadinho de nada vai se arrepender, reconhecer Jesus. O Senhor vai fazer uma nova aliança, vai incutir no coração deles as leis, e eles vão entrar no milênio, e vai se cumprir todo o texto que nós lemos nos últimos dias de Ezequiel 40 a 48. Ezequiel é tremendo. 38 e 39 fala da invasão da Rússia contra Israel, e a Rússia vai ser destruída ali. Para mim vai ser uma guerra atômica. E logo depois vem o capítulo 40 falando do milênio. A gente está assim empolgado com profecia, de repente Ezequiel vem, o homem apareceu uma cana de 6 côvados, mas cada côvado tinha côvado de 4 dedos, meio metro mais ou menos cada côvado. Côvado e 4 dedos dá meio metro. E então ele veio medindo, e aí era 3 metros a escada aqui, o degrau, o frontispício, mas não sei o quê, aí tal, a entrada, o vestíbulo era assim. A gente não consegue entender bem essa descrição, ninguém consegue entender bem. Eu tentei uma vez procurar algum trabalho de algum arquiteto que tenha entendido isso e procurado fazer um desenho. Existem desenhos, concepções artísticas desse templo de Ezequiel. Em resumo, é totalmente diferente do templo de Salomão. Tem o santo lugar e o santo dos santos e altar, mas fora isso é bastante diferente em tudo. Os materiais são diferentes, ele é só de madeira, não tem ouro, e o Senhor diz: este será o lugar do meu trono para sempre. Nos capítulos 8 e 9, a glória de Deus saiu do templo de Salomão. Nos capítulos 40 em diante, a glória de Deus vem para habitar para sempre naquele templo. Aquele templo será edificado por Jesus no milênio. A lei será restaurada, o ofício dos sacerdotes também, sacrifícios e ofertas pelo pecado. A lei vai estar em vigor no milênio. Então, tudo isto vai se cumprir. O Senhor diz, tudo vai se cumprir, mas antes, Israel vai sofrer a grande tribulação, vai ser um tempo de angústia para eles, para que eles morram e o restante se arrependa, vai ter que passar por toda essa dor, essa grande tribulação. É claro que crentes que ficarem no arrebatamento também vão passar por essa grande tribulação em que muita gente vai morrer. 8. Naquele dia, o Senhor está falando nesse tempo da grande tribulação, um tempo que nós já estamos vivendo e para viver. Naquele dia, diz o Senhor, eu quebrarei o seu jugo de sobre o seu pescoço e quebrarei os teus canzis. O jugo que botava em cima do animal, ele está falando de uma escravidão. Eu quebrarei esses canzis e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo, que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhe levantarei. Glória a Deus, voltamos mais uma palavra com o nosso pastor. Dessa vez não é o pastor Luiz, é o pastor Érico, que esteve aqui em Petrópolis, e foi uma bênção a palavra desse homem de Deus. É sempre bom a gente aproveitar, né, essas palavras, e quando está com ele, receber oração. Dessa vez eu não deu tempo, eu gosto de pedir ele para orar por mim, peço, bota a mão aqui na minha cabeça, aproveitar, né, enquanto nós temos o nosso pastor. Nós não sabemos o dia de amanhã, não estou agorando ele não, mas a gente tem que aproveitar o que a gente tem, né? E é homem de Deus, profeta, não conheço em nível nacional ninguém que chegue perto não, né? Rasgando não.
E aí a gente tem no nosso meio, e é tão estranho, né? Parece que o anjo do Senhor está no nosso meio e a gente trata de qualquer maneira, né? Acho que, aproveitando aí, já começando a conversa aí com o pastor, é como aquela experiência, né? Das irmãs chegavam em casa, tinha um anjo atrás da porta, os primeiros dias fica bobo e depois acostuma, né? Não valoriza mais, né? Não valoriza. O meu desejo é que o pastor Eric viesse todo mês, né? Mas eu tento poupá-lo, né? Por causa de muitos trabalhos que ele tem, então a gente sabe a idade, o cansaço, então a gente procura poupá-lo. Mas o meu desejo era que ele viesse todo mês estar conosco, mas ele não podendo, eu convoco, como ele diz, né? Tem que convocá-lo. Eu convoco pelo menos umas 3 vezes por ano, né? Para ele estar conosco e nos abençoar aqui em Petrópolis, né? Mas aí a gente, quando tem que aproveitar, né? Muito. Tem que aproveitar e assim, não é fácil, né? Lidar com esses homens não é muito fácil, né? A gente sabe que ele vai te apertar, ele vai te cobrar, ele vai te exigir sem muitas palavras, né? É só, melhor aqui, faz aqui. Tá? Eu creio que ele já vem com bem definido o que quer falar, né? O pastor Eric é assim, ele não é de meias palavras, nem de muitas palavras, ele é bem objetivo. Então eu creio que quando ele vem, ele já vem em oração, já vem definindo os pontos exatos, cirurgicamente, o que ele deve fazer, falar, e a gente fica atento, né? Sabendo que isso é Deus, né? Sabendo que é Deus. Quando o Senhor vai porque o Senhor, a gente sabe que ajuda muitos pastores, né? Quando o Senhor faz as visitas, Cabo Frio, Pati, o Senhor já vai com essa já esquematizado, Deus já dá ao Senhor essa visão daquilo que deve acertar. Eu sei que às vezes Deus dá uma visão de um trilho, de um trem, do vagão fora, e o Senhor já vai mais para cumprir uma missão mesmo, onde o Senhor vai. Eu procuro seguir o exemplo do pastor Eric. Quando eu vou, eu oro aquela semana, ou né, uns 10 dias que a gente tem antes de marcar, né, da data que marca até a nossa ida, nós temos um período. Esse período eu fico em oração para buscar de Deus, né, uma revelação clara, né, e objetiva para aquele local, né, seja lá em Cabo Frio com o pastor Gilson, seja em Vila Isabel com o pastor Francisco, seja em Pati do Alferes com o pastor Nilson. Cada lugar tem a sua peculiaridade. Então a gente não tem um padrão, né, para todos, né? A gente tem que definir qual é a vontade de Deus para aquele local, naquele momento, né? Cada um tem uma necessidade diferente e aí a gente fica sempre dependendo de uma revelação de Deus, né? Não dá para fazer igual esses pregadores aí, né? Tem um sermão aqui, eu vou usar esse sermão lá em Pati, vou usar esse sermão lá em Pilar. Tem que ter algo novo, né? Tem que ter sempre algo inspirado de Deus e algo novo. Eu creio que é revelação mesmo, né? De Deus para aquela situação, né? Até para os aniversariantes, a palavra que a gente traz aí, eu poderia pegar qualquer versículo, né? A gente tem muitos versículos na mente, citar algum, mas eu busco especificamente para aquela pessoa no momento que ela está vivendo, né? E não é diferente nos núcleos, né? Cada núcleo tem a sua necessidade, então a gente fica buscando de Deus uma revelação específica, mas Deus tem dado, Deus não tem nos impedido, assim, nos deixado confusos, não, né? Eu tenho bem clareza, assim, no que falar, a situação do grupo, o que Deus quer para aquela situação, então isso me traz muita paz, ter a certeza de que eu estou falando que é de Deus, né? Isso sempre me trouxe paz, independente de saber transmitir, independente da eloquência, né? Nem sempre a gente está bem, mas o objetivo maior é ter uma revelação de Deus. Isso eu tenho tido e eu louvo a Deus por isso, né? Isso me dá muita paz no coração. Dá tranquilidade também, né? Embora as palavras sejam duras, né? Mas entende que não é pessoal, não é humano, né? E aí dá uma tranquilidade em fazer aquilo que Deus tem destinado ao Senhor. E traz rumo, traz luz, né? É tão ruim a pessoa ficar perdida, né? Quando tem luz, tem direção, você pode não ter a força ou a velocidade que deveria, mas você sabe que está indo para o lugar certo, né? A ideia é essa, né? É importante. Saber se está caminhando na direção certa. E a luz te dá essa condição de ir de uma maneira mais rápida, né? Sem luz você fica perdido, né? Apalpando. Eu lembro quando eu ia no monte com o pastor Paulo, nós íamos todas as sextas-feiras.
E era um monte, demorava quase 1 hora para subir o monte e tal. E nós íamos toda sexta-feira à noite. Um dia choveu ou tivemos algum problema e no sábado de manhã ele me chamou para ir. Eu nunca tinha ido no monte pela manhã, né? E eu falei, vamos. E eu lembro que se gastávamos 40 minutos à noite, nós gastamos 20 minutos de dia por causa da luz, né? Então o monte é um local, né, de pedras, difícil acesso. À noite, sem luz, você fica perdido, demorava muito. Eu fiquei admirado com a rapidez que nós subimos o monte. Por quê? Por causa da luz, né? Então quando tem luz, tudo melhora, você pode evitar acidentes, você pode andar mais rápido. Essa revelação que a gente tem que procurar trazer de Deus. E é bom também ter a certeza essa, né, da luz e que está no caminho certo, né? Quando a gente está com o nosso pastor, quando o Senhor está em algum lugar, quando o pastor Érico vem, quando a gente está com ele, quando a gente ouve uma palavra, a gente está no caminho, né? É ruim caminhar sozinho, né? E tem gente que tenta caminhar sozinho e isso é tão ruim, né? Não entender que a gente depende um do outro, né? A submissão não é só por obrigação, é porque no meu entender, é impossível caminhar sozinho e não errar o alvo. Caminhar sozinho é muito fácil errar, você não acha que é muito mais fácil errar? Diz, todos os caminhos dos homens são puros aos seus próprios olhos. O que você faz, você vai justificar. Por mais errado que seja o seu caminho, você vai arrumar desculpas e justificativas para aquilo. Porque você tem aquilo na mente e vai seguir o teu caminho. Alguém de fora vai ver coisas que nós não vemos, né? Eu falo isso com os irmãos, a humildade é muito importante. Eu acho que todos os irmãos, a submissão à liderança, para perguntar ao líder como você está, para perguntar a célula. Eu vejo poucos irmãos fazerem isso. Uma vez eu fiz isso, não foi legal não. Irmão, como é que eu tô? Tá muito mal, você acabaram comigo na cela. Mas você tem uma outra ótica, né? Uma outra visão da sua própria vida, claro, né? Tu não prega... Você não fica na sua visão apenas. Então, eu acho isso bom. Falaram que tu é muito mandão. Falaram na minha cara. E aí eu acho que ouvir não significa que nós vamos concordar com tudo. Mas é bom ouvir. Mas eu precisava ouvir, não foi ruim não. Precisa de uma opinião. Mas eu nunca mais tive coragem não. Mas eu acho bom, principalmente com a liderança. Eu acho que acho que tem que haver essa transparência, né? Eu acho que essa submissão ela é legal. E não, a gente não se submete, acho que a ideia é essa, né? Não por obrigação, mas por entender que o caminho é esse, exato, né? E ovelha, a natureza da ovelha é andar em rebanho e sob a liderança de um pastor, né? Nós temos lá no sítio a ovelhinha que saiu sozinha, caiu lá dentro do laguinho e morreu, né? Eles sempre andam no rebanho, em grupo. Quando ela saiu sozinha, ou ele, não lembro se foi o cordeiro, ele caiu dentro do lago e morreu, né? Então uma ovelha, ela não tem senso de direção, né? A pessoa que é ovelha, ela tem que ter essa consciência, né? Eu não consigo andar sozinho, mas às vezes nós somos orgulhosos, soberbos e achamos que podemos cuidar da nossa vida. Mas a natureza da ovelha é uma natureza de dependência do rebanho e dependência do pastor, né? Quem é ovelha realmente tem que entender isso. Quem segue o seu próprio caminho ainda não tem essa natureza de ovelha, né? De ouvir aquilo que não quer e ter que mudar, né? Ter que ir fazendo vários planos e teus planos serem frustrados porque são teus, né? Precisa de alguém para te ajudar até entender. Enganoso é o coração mais que todas as coisas, né? Desesperadamente corrupto. A gente se engana com muita facilidade, né? Aí tá a gente virando um ano aí já começa a fazer um monte de plano pro ano que vem. Vou tocar guitarra, vou surfar, vou andar de skate, um monte de plano que Deus não tá nem no esquema. Vou comprar um carro, vou casar, vou viajar, vou fazer um cruzeiro. E aí esquece de perguntar a Deus. E não tem nem coragem de levar isso para a liderança, esses montes de plano, né? Porque é humano, né? Deus não tem nada com isso. E a gente tem que tomar cuidado, né? Embora a gente saiba que o líder, ele tem limites, não é verdade? O senhor acha que o líder tem limites ou o senhor acha que a gente vai decidir tudo? Eu acho que o bom líder... Não, claro, tem bom líder, ele não se mete em tudo, né? Não, acho que a gente vai balizando. As pessoas têm que tomar suas decisões, têm que ter convicção do que faz, né? Eu, às vezes, entrego revelações, visões,
Mas sempre falo, não seguir por visões. A visão, a revelação é um balizamento da sua vida. Você tem que fazer por convicção, né? Não queria tomar uma decisão semana passada, pastor, ora, tive uma visão para mim muito clara e o que ele devia fazer. Mas eu passei a visão sem definir aquilo que ele tinha que fazer. Ó, meu irmão, Deus mostrou isso, isso e isso. Agora é você que toma a decisão. Ele entendeu que estava bem claro e tal. Porque por mais que o senhor esteja em submissão ao pastor Érico, ele não dita tudo que o senhor deve fazer. Não. A submissão é da minha parte para com ele, não uma imposição dele de autoridade sobre isso mim. Aí, né? Isso aí que é maravilha. Importante, né? Isso aí que é a obra de Deus. Deus teve que fazer a obra de submissão primeiro no senhor. Exato. Né? Às vezes ele não precisa impor a autoridade, ele não precisa mandar, ele não precisa... Às vezes eu quero fazer isso na Milena. Exato. Obedeça, Milena. Ser rebelde, desobediente. Só que Deus não fez a obra nela. Exato. De submissão, né? A autoridade entendeu, não é imposta, né? A autoridade isso. é reconhecida, né? Essa é a frase que a gente guarda de muito tempo. Ninguém pode impor a autoridade, tem que ser reconhecida, né? Uma passagem muito interessante, 2 Coríntios 10:6, Paulo diz assim: estando pronto para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Paulo tinha autoridade de Deus para fazer o que quisesse, para determinar. Ele falou assim, eu só vou fazer a punição quando houver uma submissão de vocês. Quando os líderes da igreja se submetessem em Coríntios, aí sim ele ia tomar uma decisão. Ele poderia tomar unilateralmente, mas não fez, né? Como que eu vou punir quem não é submisso, né? Não vai ter resultado. É rebeldia. O resultado é rebeldia, isso que eu ia divisão, falar, né? briga, Verdade. né? Porque não houve um reconhecimento de autoridade, né? Até às vezes a pessoa acha que a gente tem que impor e tem que tomar decisões, tem que punir, mas a realidade é essa. Se não há uma submissão, qual é o fruto daquela punição, né? Rebeldia. Eu lembro que um dia eu falei isso pro irmão. O irmão pegou e virou para mim, pastor, eu caí assim, eu falei, eu sabia. O senhor sabia e não me falou? Eu falei, sabia. Ele jogou na minha cara. Mas esse amor, para mim, não adiantava te falar, tua cabeça dura, tu tinha que cair. Se eu falasse, ele não ia ouvir, para mim a condenação é pior. Um homem que muitas vezes é repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Então a submissão é mais importante que a autoridade, né? Porque a submissão é o reconhecimento da própria autoridade. Seja ela quem for. Seja ela quem for. Seja o maior da igreja, seja o menor, o maior aos nossos olhos, né? O submisso é submisso a todo mundo, né? Exato. Não é a autoridade, né? E a autoridade se manifesta no corpo, né? De várias maneiras, né? Eu tenho esse princípio. Se o irmão é submisso, ele encontra um homem mais velho que ele na igreja, ele se submete à autoridade do Senhor. E às vezes é um irmão que está trazendo de Deus ali algo para sua vida. Se você não reconhece aquela autoridade, mesmo que passageira, a pessoa pode não ser sua autoridade contínua, mas naquele momento aquela pessoa se tornou uma autoridade para definir algo no seu casamento, no seu ministério. Ela foi usada por Deus como autoridade, né? Se eu tenho submissão, eu consigo ouvir, entender. Agora, se eu só reconheço uma pessoa ou outra, aí eu fico sem a bênção dessas autoridades que existem em vários lugares, de várias maneiras, né? Porque Deus vai usar aquilo que ele tem, né? São Exato. os irmãos, é a igreja. No e momento, se eu não reconheço, né? Se eu não consigo ver como Deus usar, eu não Não, reconheço. meu líder é aquele. Não, meu líder são todos os irmãos, né? Eu lembro que um dia um irmão, numa reunião de líder, perguntou ao pastor Érico, nós somos submissos ao senhor. Agora, nós não conhecemos o seu líder. O senhor é submisso a quem? Aí ficou aquele clima muito chato, né? Na reunião de líderes, né? Irmão, como que acusando o pastor Érico de não ter líder, né? E eu lembro que ele fez assim, eu sou submisso a vocês. E é mesmo. Ele, quando vai fazer uma ordenação, ele consulta os demais líderes. Nós fomos conversar sobre o fim de ano, né? Nós reunimos ele, pastor CH. Então, nós somos submissos a ele e ele é submisso ao corpo, aos líderes também, né? Então, eu acho isso muito interessante. É uma atitude dele que nos ensina muito. O que é muito mais difícil, né? Se submeter ao corpo, né? Exato. A gente entende que por ser a autoridade que vai decidir tudo, que vai resolver tudo, e quando na verdade tem que se submeter mais, né? Ao contrário. Porque a autoridade, quando é um líder, ele aparece mais, né? Quando você reconhece um líder é porque ele apareceu, não tem jeito, né? Até pelo trabalho, seja como for.
Agora o corpo não aparece, então é mais difícil se submeter ao corpo do que a um homem, né? E a tendência do líder é querer mudar o corpo e não se submeter ao corpo, né? A gente vai manipular o corpo de acordo com a minha vontade, porque eu vou me submeter ao corpo. Um líder submisso ao corpo, eu acho difícil, né? Tem que ter muita humildade. Tem que ser muito quebrantado, né? É verdade. E a gente vai aprendendo um pouco sobre essa submissão, né? Que a gente prega tanto sobre submissão, mas às vezes também tem algumas interpretações um pouco erradas, né? Onde a gente entende que o líder vai determinar a vida do liderado, né? É um erro em nosso meio. Eu creio que nós temos muita coisa a acertar nisso. O irmão ligou e falou, pô, tô interessado em fulano, o que tu acha? Eu falei, quem tá interessado é tu, eu não vou me meter, não. Claro. Eu acho que eu tinha que resolver que ele estava interessado em alguém. Não, mas eu sou submisso a você. Eu falei, não, irmão, eu tô aqui para te ajudar, não para te atrapalhar jamais. Eu acho que a atitude de abrir o coração, eu acho ótima, mas nós não estamos ali para definir. Se eu acertasse, então, todas. Como se, né, eu sei que nós somos... temos essa responsabilidade, mas nós não decidimos tudo, né? Nós não temos as respostas. Eu acho que nós não temos esse domínio que é errado. Excessivo, né? Eu acho que a gente tinha que se tornar mais servo e menos domínio sobre os irmãos, assim, né? E os irmãos reconhecerem, né? Às vezes a gente quer dominar para impor, a gente acaba impondo a autoridade. Eu acho que a gente tinha que ser mais servo e partir dos irmãos. E se eles não reconhecem, amém também. A gente não tem... Ficar brigando com o camarada te reconhecer e nem botar ninguém para fora, né? Então a gente começa a botar as pessoas até para fora, né? Eu lembro de uma experiência, pastor Érico, quando ele tinha uma reunião de líder de núcleo em Niterói, quinta-feira. E eu tinha voltado, né? Estava começando novamente o núcleo aqui em Petrópolis. E eu lembro que ele falou comigo, meu irmão, no final de uma reunião, poxa, quem sabe se desse para você ir lá na reunião de núcleo e tal. Aquilo para mim foi uma ordem, entendeu? Ele não importa, você tem que ir, que você é líder de núcleo, a reunião quinta-feira é de líder de núcleo, você tem que estar lá. Nunca ele falou isso. Quem sabe se pudesse ir lá e tal. Então essa autoridade não vem por imposição, né? Por ordem. Ela, no meu coração eu estava submisso, ele já era. Estou enrolado, tem que estar lá, né? Mas ele nunca falou que eu era obrigado a estar lá. Então a gente tem que tomar cuidado para não impor as coisas. A gente forjar, né? Forjar uma submissão. Eu falei isso essa semana. Às vezes a gente cobra do irmão o que ele não tem. A gente cobra uma submissão que a pessoa não tem. A gente cobra um amor, uma fé que a pessoa não tem. A gente igual coloca fariseu, um peso, né? Em cima das pessoas, entendeu? Tem que ler a Bíblia. A pessoa não ama a Bíblia, não tem prazer na Bíblia. Não descobriu, não entendeu que é um tesouro. Exato, aí vai cumprir um calendário por obrigação. Eu acho melhor cumprir por obrigação do que não fazer. Mas isso é da pessoa, eu não tenho que impor isso, né? O meu desejo é que a pessoa ame a palavra a ponto de ler, que se submeta, reconhecendo que aquilo é bênção para a vida dela, né? Então, às vezes a gente cobra... impõe um peso sobre as pessoas e cobra o que elas não têm, né? Eu acho muito Acho que a ideia é despertar o amor das pessoas pela palavra, e não obrigar, né? Fazer ela entender que aquilo ali é um tesouro, né? Mas se não for um tesouro para mim, como que eu vou fazer a pessoa entender que aquilo é um tesouro? Né? Falar, cara, eu descobri algo maravilhoso. O quê? Cara, a leitura da palavra, cara, pô, será que isso é tão bom assim? Tem que despertar isso na pessoa, né? Olha, se você lê a Bíblia. A gente cria isso, né, como líder às vezes, né? A camarada chega para ser no discipulado, primeira coisa que a pessoa pergunta, tá lendo a Bíblia? Não, cara, eu tô mal, eu tô destruído. Não, meu irmão, se tu não lê a Bíblia, não foi gerado nele. Você não obedece, irmão. Mas eu não fui. Eu preciso que Deus me transforme para obedecer, né? Aí a gente começa, não bota a roupa de crente, mas forja uma pessoa que não foi convertida, né? Acho que a gente tinha que confiar, nós temos que confiar mais na obra do Espírito Santo. É isso aí. Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. É né? isso aí. O mesmo Espírito que trouxe é o mesmo Espírito que vai completar a obra. A gente acha que o homem, né? Nós queremos completar a obra que é do Espírito Santo, né? É um erro nosso. É um erro nosso. A gente quer força. Se o Espírito Santo não fez, eu que vou fazer, nós, né? quando eu sair de perto ele vai cair. Exato.
né? Daqui comigo, homem de Deus. Aí eu, não vou dar as costas não. Pô, eu não tô criando um cachorro que se eu der as costas ele vai entrar em casa, vai mexer, comer comida lá, mexer onde não deve. São pessoas, é a obra de Deus, é o Espírito Santo. E a gente fica muito limitado a isso, né? Aquilo que a gente quer, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. Não, meu irmão, só pode ir na minha célula. Como que história é essa? Se não, o irmão falar. O Senhor Jesus, né? A vida de Jesus com os apóstolos demonstra isso, né? Não havia imposição nenhuma ali. Ele cuidou e quando eles o traíram, o abandonaram, ele também ficou tranquilo. Era aquela hora. Ele cria na obra do Espírito Santo, né? A todos o abandonaram. Bom, a obra que o Espírito fez, essa ninguém tira. Eles podem ter um momento de fraqueza, me abandonar, é a minha hora de ficar sozinho, mas depois aquela obra que foi feita pelo Espírito, ela vai fluir. Os camaradas abalaram o mundo com o Evangelho. A semente era viva, não era uma semente de imposição humana, de mente. É como falaram do próprio Jesus, né? Tem um louco aí, eu não lembro a passagem. Tem um camarada aí falando, se intitulando Jesus e tal. Não, se for realmente de Deus, a obra vai permanecer. Exato. A ideia é essa, né? Se a conversão for de Deus, ela vai permanecer. Aqui ou lá. Eu acho que às vezes a gente quer voltar à lei, né? Como os Gálatas, né? A gente quer voltar a mandamentos, né? Tem que fazer isso, pode aquilo e não pode aquilo. Não é bem assim. E aí a gente vai subjugar as pessoas segundo aquelas práticas, né? Se você fez, você tá bem. Se você não fez, você tá mal. Não, realmente, geralmente tá mal. Mas eu não sou o árbitro. Exato, para definir, para julgar. Tem que crer mais na operação do Espírito Santo, né? O que pode, o que não pode. A pessoa tem que ter uma comunhão com o Espírito. Não adianta eu definir para ela o que pode e o que não pode. O pastor Eric traz muito isso, né? Na graça não existe podes e não podes, né? O que é? Bom, você vai perguntar ao Espírito Santo. Você tem que ter uma comunhão com o Espírito Santo. A pessoa tem que ter. E se a pessoa não tem, não adianta impor mandamentos, né? Sobre as pessoas que não têm o Espírito de Deus, né? Quem tem o Espírito Santo vai além, muito além de mandamentos. Vai caminhar a segunda milha fácil. Vai, com certeza. Vai falar, faça uma leitura. Não, quero fazer duas. Exato. Visite uma pessoa. Não, eu quero visitar quantas eu aguentar. Né? Dê o dízimo. Ele vai falar, que dízimo? A gente já passou do dízimo, agora é oferta. Dízimo não era no antigo. Agora a gente trabalha com oferta em dar além daquilo que Deus... Não é 10%, é tudo que eu consigo dar. A mentalidade vai... A conversão verdadeira, a mentalidade muda, né? Quando não é religião, né? A gente fica muito... Irmão, agora tu tá caminhando com a gente, né? 10% do dízimo, leitura da palavra, tem uma célula, tem um líder. Se você fez isso tudo, você está bem. Dentro do padrão, né? Estabelecido por nós, né? Não é o do Espírito Santo. Né? Aí pergunta, como é que tu tá, irmão? O irmão, isso. Não, irmão, você tá bem. O irmão não tá bem. Não tá. Não, eu faço isso tudo, mas eu tô mal. É verdade. Eu acho que a gente tem que confiar mais no Espírito, buscar mais essa unção do Espírito Santo. E pode fazer isso tudo sem conhecer a Deus, não é verdade? Com certeza. Pode ser um religioso, né? E dar o próprio corpo, a Bíblia diz isso, 1 Coríntios 13:3, né? Ainda que eu entregue meu próprio corpo a ser queimado, e ainda que eu distribua os meus bens ao pobre, se não tiver amor, nada disso vai me aproveitar. Então a pessoa pode ser uma ótima religiosa, fazer grandes obras, grandes sacrifícios, e aquilo ali não ser por amor, a motivação não é o amor, para Deus não vai ter valor nenhum. Embora a gente saiba que o nosso amor ele vai se manifestar em prática, né? A gente entende isso. Não posso falar que amo a Deus e não amar o irmão, não posso falar que amo a Deus também, não produzir nada em sentido a esse amor, né? Mas a gente não pode trazer isso como um peso, né? Outro dia eu estava conversando com o irmão, falou, poxa, fulana vai para a igreja dela tão feliz, eu vou para a minha tão triste. Aí eu fiquei coçando a cabeça e falei, o problema está em mim. Porque eu te lancei um fardo que você não deveria estar carregando. Você deveria estar alegria pela sua salvação. Produzindo ou não. Jesus morreu pelo cara, mantém o cara de pé. Pode não ser maravilhoso, pode não estar bombando, pode não estar produzindo aos meus olhos, mas Jesus ainda morreu por ele, né? E às vezes eu falei, pô, mano, perdoa, porque eu acho que eu tenho te lançado um fardo que não é teu, mano. Eu costumo falar que o fruto, ele flui. Uma árvore não faz força para ter um fruto. O fruto flui dela estar plantada, enraizada.
Então, acho que o nosso objetivo era isso, era enraizar pessoas. Às vezes a gente quer cobrar o fruto de quem não está enraizado, de quem não está no tempo de dar o fruto, né? E quando a pessoa estiver enraizada e no tempo certo, ela vai fluir, o fruto vai ser uma consequência da vida dela, né? Mas às vezes a gente quer que a pessoa impor sobre a pessoa a necessidade de dar fruto sem que ela esteja enraizada, firmada, né? Aí não existe fruto forçado, né? O fruto flui, ele vai nascendo, ele vai fluindo. Quer que o cara esteja muito bem, né? Aos nossos olhos, acho que a realidade é essa, né? E não dá nem tempo, né, para Deus fazer essa obra interna. E aí é ruim, né? Porque a gente não tem nem paz, né? Oi, irmão, não sei, não vejo, deve estar desviado, e acho que é muita coisa humana e a gente tem que crer. A palavra é essa, né? Resume muito bem o que o senhor falou. Crer na obra do Espírito, que crê que Deus é que está fazendo a obra e que vai completar, né? Exato. Independente da situação, é a situação de Jesus, né? Quando ele ali parecia que tudo tinha acabado, né? Todos o abandonaram, mas ele sabia que tinha uma semente ali viva e que produziria frutos, né, no futuro, né? Era um momento de treva, de fraqueza, mas a obra do Espírito foi feita. Eu creio que a gente tem que confiar e pedir mais essa obra do Espírito Santo. E se o Espírito não fizer, não adianta, né, a gente tentar impor alguma coisa. Amém. Esse bate-papo aí foi muito esclarecedor, nós falamos muito... Hã? Com certeza. Com certeza, né, Milena? Falamos de muita coisa aí boa, bate-papo bem esclarecedor. Acredito que vai acrescentar muito na vida dos nossos irmãos. E eu tenho certeza que alguns vão caminhar mais leve. Amém. Tenho certeza que vai tirar alguns fardos aí e alguns pesos, né, de alguns irmãos que às vezes acham até que o Senhor falou coisas que não falou. Entendeu? Botando na conta do Senhor coisas que o Senhor não falou. E fica claro que aquilo que se aplica para o Senhor, aquilo que o Senhor vive hoje, não necessariamente eu vou conseguir viver, né? Isso é tão real, eu quero chegar lá, né? Não é que eu não queira chegar lá, mas um dia eu quero, eu entendo que eu tenho que evoluir até essa evolução constante, né? É um pedir processo, isso, né? Cada um está num nível espiritual, por isso que é difícil cuidar de vidas, né? Você não pode lançar um padrão sobre todos. Cada um está num nível espiritual, cada um cresce a uma velocidade diferente do outro e a gente tem que entender tudo isso, o que é difícil, não é fácil, né? Senão a gente quer fazer todo mundo marchar no mesmo ritmo. No mesmo molde, coloca não todo mundo. Nem entrou ainda no pelotão, né? Nem tá de fada. Marcha! Eu nem botei a roupa, eu nem amarrei o sapato. Não, marcha! Cara, meio, não. Que loucura! E a gente fica meio maluco, né? Fica meio frenético, assim, acelerado. E tem que entender isso aí, né? Cada um... Muitas vezes isso, na minha opinião, é orgulho do líder, né? O líder quer mostrar algo... Mostrar o serviço? Mostrar um serviço, e eu acho isso muito ruim, né? Mostrar serviço. E muitas vezes Deus não permite, né? Como Jesus, quando morreu, qual o trabalho de Jesus ali no final? Nenhum. Era zero aos olhos humanos, zero. Mas depois que ele foi embora, se manifestou, né? Às vezes não, a gente quer ser reconhecido e quer colocar os irmãos dentro de um padrão, mas não é nem por amor aos irmãos, é para que os outros vejam que o nosso trabalho é muito bem feito e tal. Por causa da nossa humano, moral, né? É moral humana, humana nossa, sustentar, né? Não é que eu vou ter um discípulo que é assim, que é ruim. Meu discípulo é muito ruim, cara, pô. Eu quero ter um discípulo que todo mundo elogia. O cara não leu a Bíblia esse ano, mas isso é do nosso meio. A gente escuta assim, ó. Verdade. O teu discípulo aí, ó. Meu Bíblia não. O cara, porra, meu irmão, tu não leu a Bíblia, cara. O cara tá falando aí, fala assim, teu discípulo aí, não leu a Bíblia não. Eu falo, meu discípulo. Não, ele é do Senhor, ele tá vivo, tá? Ele é meu discípulo, mas ele tá aí, pô. A gente acaba deixando a pessoa, trocando a pessoa pelo serviço. Exato. Troca a pessoa pelo aquilo que ela pode fazer ou pelo aquilo que ela fez. E esquece que o sacrifício foi por ela, pela pessoa, e não... O que ela faz. O que ela faz é consequência do que ela é, né? Tem gente deveria ser, pelo menos. Eu converso com os irmãos, fulano, não vou falar o nome, desviou. Falei, tá. Ó, com a leitura em dia, pastor com a leitura em dia, dizimista, e desviou. Entendeu? Porque o padrão estava sendo feito, lendo, dizimando, até indo no culto, pastor, e acabou. Por quê? Não foi aqui, né?
A submissão não foi gerada dentro dele. Interior, né? Ele até ia nos grandes, estava com as autoridades, com os líderes, mas não foi feita a obra dentro Nós corremos esse risco, né? O líder corre o risco de entrar num ativismo e perder. Paulo diz isso: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Fala com Timóteo: cuidado de você também, como você está. Senão você entra no ativismo religioso e se perde naquilo. Faz o que tem que fazer, como se fosse trabalhar, né? Uma obrigação. E não é, né? Leitura é relacionamento com Deus, né? Exato, é ouvir Deus, é entender. Leitura é muito mais profundo do que leitura, né? Bom, deixa esse papo de leitura para outro dia. O Senhor vai voltar se a gente falar só de leitura. Né? E a gente vai se alegrando. E chegando ao fim desse bate-papo gostoso aí, o Senhor falou bastante, eu creio, e pediu o Senhor para orar, né? Por isso, tudo que a gente falou, de repente o Senhor completar essa obra e tirar alguém que está entrando pela religião e perdendo prazer, né? Antes de encerrar, lembrando de uma palavra que o Marcos Vinícius ministrou na igreja, a gente consegue estar na casa, ficar com os deveres, né? Os deveres da casa e esquecer os prazeres, né? Ficar com os deveres de ser filho e esquecer os prazeres de ser filho, os benefícios de ser o filho, né? E é uma palavra que foi muito interessante, né? Às vezes o irmão tá nessa, né? Ficou com os deveres e esqueceu os benefícios, né? O prazer. E que o Senhor possa continuar e completar essa obra aí. Amém. Deus, nós te agradecemos por tudo que tu tens feito por nós, Senhor. Nós estamos muito gratos a ti, Senhor, pela tua misericórdia. O Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, Senhor. Nós às vezes vemos os irmãos assim, ó Deus, pelos que eles fazem de certo, pelo que fazem de errado, mas nem o Senhor nos vê assim, Senhor. Então nos ajuda a olhar para os irmãos como o Senhor nos vê, ó Pai, valorizando a nossa vida primeiramente, não aquilo que fazemos. Que nesse ano possamos ter esse objetivo, ó Pai, de cuidar das vidas, de abençoar as vidas em si, ó Pai, e que o que fizerem seja consequência desse amor por Ti, dessa dedicação voluntária, Senhor. Por isso, nós pedimos que nesse ano haja uma ação mais poderosa do Teu Espírito Santo, ó Pai, haja um mover maior do Teu Espírito, Senhor. Não nos deixes fazer a obra na força humana, carnal, mas, ó Deus, faz-nos confiar mais no Teu Espírito Santo e que haja por Ti, Senhor, essa determinação de uma ação maior do Teu Espírito em nós, em nosso meio, para que o Teu nome seja glorificado, ó Pai. Obrigado por tudo. Recebe todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão e a consagração da nossa vida, desse ano a Ti, ó Pai. Tudo é Teu, tudo é para Ti, ó Pai. Então que o Teu nome também seja glorificado em tudo que fizermos, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até o próximo programa. Paz. Tchau. Você acabou de ouvir o nosso programa O Servo.